essa aqui é a Terra e ela é um planeta muito quente por causa disso aqui. E para descobrir o porquê disso, basta a gente fatiar ela aqui e perceber que o seu interior é desse jeito. Ela é tão quente que a temperatura média do nosso planeta é de 15 graus, que não parece tanto assim para padrões cearenses, mas essa é a temperatura média somente aqui na superfície. A maior parte da quentura da Terra, na verdade, não está aqui na superfície onde nós vivemos, mas está preso no seu interior. E nós já vimos isso de perto. Essa aqui pode parecer uma modesta tampa, mas essa é a tampa do poço super profundo de Kola. Esse poço aqui começou a ser cavado no ano 1970, na então União Soviética. E é meio engraçado pensar isso, mas na época esse país e os Estados Unidos fizeram buracos bem profundos. Mas quem saiu ganhando nessa espécie de corrida espacial invertida, que a corrida espacial é pra cima, né? Essa aqui é pra baixo. Enfim, quem saiu ganhando nessa corrida foi os soviéticos. E até hoje esse aqui é o buraco mais profundo da humanidade. Agora, o quão profundo? Bom, assumindo que estamos falando do mais profundo de todos, alguém poderia pensar que devemos ter cavado até aqui ou até aqui, sendo que nós só chegamos até aqui, o que sinceramente não parece muito. Nós cavamos somente 12 quilômetros de profundidade. Nós não chegamos nem sequer perto do manto. O buraco só foi até 1/3 da crosta local, apenas 0,01% do caminho até o centro da Terra, a mais de 6.000 quilômetros de profundidade. E bom, na época, a galera lá do projeto esperava que a 12 quilômetros a equipe aqui iria encontrar uma temperatura de 90 graus Celsius. Porém, na verdade, eles encontraram 180, o dobro. E bom, isso é muito quente, mas vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos imaginar o que aconteceria se o buraco de Kola não tivesse parado, se ele continuasse até o centro da Terra. Nesse caso, o quão quente as coisas iriam ficar? Bom, para saber disso, basta olhar para isso aqui. Nesse gráfico, quanto mais para baixo, mais profundo nós vamos estar no interior terrestre. E quanto mais para a direita nós vamos, maior vai ser a temperatura. E aí, com base nisso, nós podemos começar a nossa viagem até o centro da Terra. Nós começamos a viagem bem aqui na superfície. Porém, aqui no início da viagem, perto da superfície, as coisas mudam muito rápido. Então a gente vai precisar dar um certo zoom aqui para poder ver essa rápida mudança mais de perto. Ok, então estamos aqui na superfície e nós começamos a cavar algumas dezenas de quilômetros. E a temperatura sobe pra caramba. Nesse momento bem aqui, nós já passamos bastante do poço super profundo de Kola. E nós inclusive já passamos da crosta também. Aqui nós entramos no manto. E para pôr as coisas em perspectiva, se aqui temos a superfície, o buraco super profundo de Kola, dentro dessa escala, foi até aqui apenas. Então, cavando algumas dezenas de quilômetros, nós passamos bastante disso aqui. O buraco da nossa expedição até o centro da Terra chegou já até por aqui. Porém, ainda que nessa profundidade nós não encontramos rochas sólidas. Bem aqui a gente pode talvez até ter ultrapassado a crosta. Digamos que a crosta termina aqui. E muita gente pensa que quando você ultrapassa a crosta, você já encontra rochas líquidas. Mas as rochas sólidas continuam depois da crosta. Até mais ou menos por aqui, que seria por volta dos 100 km, nós temos rochas sólidas no manto. E tudo que está acima desses 100 km de rochas sólidas, nós chamamos de litosfera. E veja que até a litosfera, a temperatura salta da temperatura ambiente, lá da superfície, até mais de 1000 graus Celsius. E aí, depois que a gente passa desse limiar de 100 km da litosfera, o calor fica tão, mas tão forte que as rochas entram num estado mais líquido. Então, se a gente chegar em algumas centenas de quilômetros, nós podemos ter realmente um buraco muito profundo. E nós estamos em rochas mais líquidas. E assim, nesse estado, as rochas vão ficar até mais ou menos as primeiras centenas de quilômetros. Essa região embaixo da litosfera de rochas líquidas é conhecida como astenosfera. E nessa região nós encontramos temperaturas que passam dos 1000 graus, podendo chegar até uns
talvez uns 1700 ou coisa parecida. Mas a viagem não acaba por aí, a gente continua cavando, a gente continua indo para baixo e para baixo até passar da astenosfera e encontrar rochas sólidas de novo. E assim são as coisas abaixo da astenosfera, são rochas sólidas. As rochas são assim até o final do manto. E aí, se a gente tirar o zoom disso aqui e voltar para a perspectiva maior, temos isso aqui, que aqui temos a superfície e aqui o nosso buraco que passa de dezenas, centenas e está agora em milhares de quilômetros de profundidade, que passou por rochas sólidas, líquidas, depois sólidas de novo, até chegar em quase 3.000 quilômetros de profundidade. É por aqui que uma mudança importante acontece. Esse é o limite do manto. E aqui as coisas estão muito quentes. Nós começamos da temperatura ambiente, tivemos um grande salto nas primeiras dezenas de quilômetros. E a partir desse ponto, na astenosfera, a temperatura continuou a subir. Porém, ela subia de uma forma mais devagar. E aí, perto do final do manto, ela volta a subir muito rápido. E aí, nós chegamos em quase 4.000 graus Celsius. E aí é nesse momento que a gente deixa de cavar o manto para mergulhar no núcleo. E eu digo mergulhar porque é realmente isso que nós estamos fazendo. Estamos entrando em uma região líquida. Essa é a região do núcleo externo, um oceano gigantesco de metal líquido. Não são mais rochas, é metal mesmo. E aí a gente continua cavando, passa dos 3.000 quilômetros de profundidade, passa de 4.000 e chega em 5.000. E por coincidência, nós também passamos de 5.000 graus de temperatura. Nesse momento, nós estamos muito próximos de cruzar uma outra barreira. Esse aqui é o final do núcleo externo e é o início do núcleo interno, a fase final da nossa viagem. Nesse momento, nós entramos num núcleo feito de ferro sólido. Bem aqui as temperaturas são muito altas. Elas passam dos 5.000 graus e podem exceder os 6.000. Essencialmente isso é tão quente quanto a superfície do Sol. Tá, então se o interior da Terra realmente é tão quente, então por que é que a gente não sente esse calor aqui na superfície? Olha, uma boa resposta é só lembrar do que é feito o manto. Esse aqui é o manto e o manto é feito de rochas. E rochas são um péssimo condutor térmico, ou seja, o calor daqui acaba não saindo até a superfície porque simplesmente o manto é terrível em conduzir essa energia térmica. É como se então a gente tivesse um cobertor isolante térmico de 3.000 quilômetros de espessura. Isso nos protege desse calor todo aqui na superfície. Beleza, isso explica por que a Terra se mantém tão quente, por que ela não perde o seu calor, mas de onde veio toda essa energia térmica do planeta? O que fez a Terra ser tão quente? Bom, isso aqui talvez seja a resposta. Essa talvez seja a fonte mais óbvia desse calor todo. Essa aqui é a representação do sistema solar, ou pelo menos o que viria a ser o sistema solar há mais de 4 bilhões e meio de anos. Essa aqui é uma época em que tudo que tínhamos era essa nuvem de poeira enorme, mas esses grãos todos começaram a fazer algo engraçado. Tô engraçado? Bom, para sua surpresa, vamos usar cubinhos para explicar isso. Vamos dizer que temos isso aqui, em que cada cubinho é uma partícula de poeira cósmica, dessa nuvem de poeira cósmica. E no início do sistema solar, a gente tinha essa situação em que grãos estavam mais ou menos distribuídos de maneira homogênea e distantes uns dos outros. Porém, apesar de serem muito pequenas, essas partículas ainda possuem massa. E isso então quer dizer que elas exercem força gravitacional entre si. A massa de uma partícula acaba atraindo a massa de outra e elas acabam se unindo. E aí essa união de uma com outra gera uma massa maior, que vai atrair gravitacionalmente ainda mais. E quem tiver ao seu redor assim acaba se unindo e mais partículas se juntam, criando um corpo mais massivo com cada vez mais atração. Com isso, quase toda a matéria que existia na nuvem de poeira cósmica do sistema solar se juntou no seu centro. Foi tanta matéria unida que acabou virando
uma estrela. Esse foi o nascimento do nosso Sol. Porém, enquanto que no centro surgiu o nosso Sol, aqui nas periferias, a massa dessas partículas foi também se unindo para formar corpos menores, para formar planetas, o que incluía também o nosso. Então vamos supor que estamos vendo aqui a periferia do Sistema Solar, em que partículas também vão se unindo e vão formando um corpo cada vez maior. E cada impacto desse, de uma partícula com outra, acaba gerando uma energia térmica de colisão. E com isso, a formação desse planeta acaba esquentando as coisas. Inclusive, provavelmente, a maior colisão de todas foi quando, possivelmente, um objeto do tamanho de Marte atingiu o nosso planeta. E aí, isso tudo acabou criando um cenário inevitável. Acabou criando isso aqui, uma jovem Terra extremamente quente de tanto levar porrada de colisões. E aqui no seu ápice estamos falando de uma temperatura de milhares de graus Celsius na superfície. E tudo bem, claro que as coisas eventualmente esfriaram, né? Graças a Deus. E assim as coisas continuam esfriando no nosso planeta atualmente, sendo que bem devagar. O nosso calor inicial continua aqui, sendo que está devagarzinho esfriando. Então essa é a fonte de calor mais conhecida que nós ainda temos aqui na Terra, porém ela está longe de ser a principal. Outra fonte muito importante de calor aqui na Terra é a fricção. E para entender isso, veja isso aqui. Esses cubinhos, como vimos, são pedacinhos de matéria unidos gravitacionalmente e juntos formam o nosso mundo. Essa aqui é toda a matéria juntinha do nosso planeta. Porém, nem todos os cubinhos são iguais. Tem pedaços de matéria aqui, tem cubinhos que são feitos de átomos mais pesados. E por isso, esses cubinhos são mais pesados. E aí, para simplificar as coisas, vamos dizer que existem apenas dois tipos de cubinhos. Os brancos, que são feitos de átomos leves, e os vermelhos, de pesados. Então aqui na nuvem de poeira cósmica, na formação do nosso planeta, nós tínhamos pedacinhos leves e nós tínhamos pedacinhos pesados. E eles estavam todos meio que misturados de forma mais ou menos homogênea. E assim eles se uniram em um bolo principal de uma forma meio desorganizada e meio aleatória. Isso fez com que a massa inicial do nosso planeta fosse mais ou menos assim, um tanto quanto homogênea, com brancos e vermelhos meio que todos misturados. Porém, lembre-se que os vermelhos são mais pesados, eles são mais densos e por isso eles tendem a afundar mais. E assim eles vão afundando até o centro do planeta. E os brancos mais leves tendem a, digamos, boiar e ir até a superfície do planeta. E essa movimentação toda de material acaba causando uma boa fricção entre uma coisa e outra, o que gera muita energia térmica. Para ter ideia disso, basta você ficar esfregando as mãos e ver como a fricção acaba esquentando as coisas. Isso é fantástico, mas esse processo das coisas densas e pesadas caindo para o centro e as coisas mais leves, menos densas, boiando até a superfície, esse movimento todo praticamente já não existe mais. O nosso planeta já está, a princípio, todo separadinho em camadas. Ou seja, as colisões e a fricção não estão gerando energia térmica hoje. Elas geraram no passado. E agora nós estamos apenas com o remanescente daquela época. Porém, existe uma fonte que até o atual presente momento de agora, enquanto nós nos falamos, ainda produz calor. Eu estou falando disso aqui. Esse é o núcleo da Terra, que como vimos é separado em parte externa líquida e parte interna sólida. É assim que ele é hoje, mas nem sempre foi assim. Antigamente, quando a Terra era mais jovem, o calor remanescente da fricção e da colisão era maior. Nessa época, o núcleo era tão quente que ele não tinha a sua parte interna sólida. Era calor demais e tudo o que tínhamos era líquido, sendo que ele foi esfriando aos poucos. Ele foi esfriando e lá no centro dele, onde a pressão é maior, acabou ocorrendo uma solidificação, criando uma diferenciação entre núcleo interno e externo. E assim, esse núcleo interno sólido continua esfriando e crescendo cada vez mais. Beleza, sendo que a gente está falando então de uma solidificação, um líquido se transformando num sólido até hoje. E, bom,
existe uma propriedade física que faz com que toda vida, quando algo vai de um estado líquido para um sólido, é liberada energia térmica. Ou seja, essa transformação de líquido para sólido aqui no nosso centro significa que então temos uma liberação de energia. Agora, por que isso cria energia térmica? Para entender isso, imagine que temos aqui moléculas de um líquido que estão bem agitadas e espaçadas entre si, e aqui temos as moléculas de um sólido que estão bem menos agitadas e mais unidas. Para isso aqui virar isso aqui, significa que essas moléculas muito agitadas vão ter que ficar pouco agitadas. E essa agitação nada mais é do que energia térmica. Ou seja, aqui tem muita energia térmica no líquido e aqui tem pouca energia térmica no sólido. Para um líquido virar um sólido, é preciso que ele vá aos poucos perdendo a sua agitação. E ao perder sua agitação, ao perder a sua energia térmica, essa energia não desaparece, ela vai para algum canto. Ela sai dessas moléculas. Isso gera então energia térmica para o ambiente ao seu redor. E é exatamente isso que está acontecendo. Um líquido está virando um sólido no centro do planeta, e isso libera energia térmica. Esse é um processo que ainda está acontecendo, então ainda está sendo liberada energia térmica dentro do planeta. Essa é uma maneira da Terra produzir o seu próprio calor continuamente até hoje. Certo, então temos as colisões e a fricção que aconteceram no passado. E, além disso, temos a solidificação no núcleo, que acontece ainda no presente. E essas três fontes de calor juntas parecem ser o suficiente para explicar a quentura da Terra, mas na verdade elas somam somente 10% do calor do interior terrestre. Existe ainda uma quarta e última fonte de calor, que é a mais importante, que sozinha contribui com 90% da quentura do planeta. E essa fonte gigantesca é isso aqui. Bom, o que você pode ver aqui talvez seja simplesmente uma banana, mas o que eu vejo são mais de 300 miligramas de puro potássio. E a maioria do potássio que a gente encontra por aí não é radioativa. Porém, a cada 10 mil átomos de potássio, representados por cada um desses pontinhos, temos um deles que é diferente. Esse é o potássio 40. Esse é um átomo radioativo instável. E por ser instável, eventualmente esse átomo acaba tendendo a decair para outros mais estáveis. No caso, ou ele vira argônio 40 ou cálcio 40. E essas transformações liberam energia. Então, a todo momento, o potássio 40 espalhado por todo canto do planeta está se transformando e liberando energia aos poucos. Tudo, então, que tem potássio acaba produzindo um pouquinho de calor. Seja, então, uma banana ou talvez o planeta inteiro. O planeta tem em sua composição dezenas de trilhões de toneladas de potássio 40. Então, isso produz sozinho trilhões de joules de energia a cada segundo. E é porque a gente está falando só de potássio aqui. Parece muita coisa, mas o potássio aqui produz muito menos de 1% de toda a energia gerada por todos os átomos radioativos desse mundo. Outros átomos bem mais importantes são o de urânio 238 e o tório 232. Com isso, temos no final que a superfície não é tão quente, e juntando a radiação desses três e muitos outros, nós temos a imensa maioria da energia térmica desse mundo. Com isso, temos no final que a superfície do nosso mundo não é tão quente, mas a imensa maior parte do planeta, o interior dele, é muito mais. Esse calor está aprisionado pelo manto, que funciona como um grande isolante térmico. E inesperadamente, de longe, a radioatividade é a maior fonte desse calor. E o potássio é um dos protagonistas dessa história. E essa história toda de calor da Terra, claro que pode gerar muita energia elétrica. E um dos melhores lugares do mundo para ver essa transformação de energia térmica em elétrica
é na Islândia. Eu irei para a Islândia conhecer uma grande usina de energia geotérmica, sabe? Conhecer de perto todos os seus processos. E essa certamente vai ser uma experiência única em que você também pode viajar comigo para ver isso e muito mais coisas sobre o nosso incrível mundo natural na Islândia. A melhor parte é que esse é um grupo de viagem especial para pessoas curiosas que gostam de aprender. E isso vai ser muito incrível, porque a gente vai poder conversar com calma e tranquilidade em vários momentos sobre a viagem e outras coisas mais da vida, do universo e tudo mais. E para fazer parte dessa viagem, basta clicar aqui no primeiro link na descrição ou usar o QR Code aqui na tela para olhar o roteiro certinho da nossa viagem e adquirir o seu pacote com tudo incluso para uma experiência de vários dias com zero dor de cabeça. Vamos viver o que esse planeta tem a oferecer. Mas depois, quem sabe, a humanidade não ultrapasse o próprio planeta. Quem sabe a humanidade não se torne uma civilização do tipo 3 da escala Kardashev. E para saber como que isso seria possível, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. E me siga nas minhas redes sociais para ver meus vídeos curtos. E tchau!